Shalom, Shalom Adonai. Mais um momento juntos, mais um momento para crescermos, mais um momento para ampliarmos o saber, mais um momento para conhecermos mais, num âmbito não só teológico, como também de todas as ciências que dialogam com a teologia. E hoje, aqui no seu canal, A Rota da Teologia, eu te convido para mais um vídeo. Que vídeo? Vamos falar sobre Antigo Testamento. Antigo Testamento no âmbito teológico, no sentido da teologia bíblica do Antigo. Vamos falando sobre os períodos da história de Israel. Os períodos da história de Israel. Um assunto importantíssimo dentro do contexto da teologia bíblica do Antigo Testamento. Quando nós começamos a falar de períodos da história de Israel, nós temos que ver que o Antigo Testamento, ele nos concede, dentro do seu próprio cânone, dentro da sua própria estrutura escriturística, um esboço da história de Israel, dividido em alguns períodos e algumas etapas muito bem delineadas. O primeiro grande período que nós vemos é, sim, aquele que está dentro do contexto dos livros do Pentateuco, que trata justamente dos tempos anterior da sedentarização dos israelitas na terra de Canaã. É justamente esse período que é subdividido em tempo dos patriarcas, que vive junto com as suas famílias e rebanhos e terra de Canaã, mas ainda não sedentários, como está lá composto e afirmado em Gênesis 12 a 50. Depois vamos ter o tempo da estadia no Egito, e do Êxodo, de lá justamente Êxodo 1 a 15. E depois temos o tempo de caminhada pelo deserto, de Êxodo 16 a 18. E depois vamos ter também o tempo da interrupção pela estadia no Sinai, registrados em Êxodo 19, 1. E depois vamos ter o tempo da tomada da Transjordânia, em Números 14 a 21, 35. E outros acontecimentos também, como a travessia do Jordão e outros que vão compondo a estrutura do Pentateuco. Não é? O Deuteronômio, por exemplo, é formulado com as últimas instruções de Moisés antes da entrada da terra prometida. É ali uma revisão e uma síntese de toda a lei e de toda as ordens e estatutos e instruções legais que recebeu Moisés. Depois começa então a história de Israel na própria terra. Já dentro do contexto do próprio livro de Josué, nós vamos ver o relato da tomada da terra, a sua distribuição entre as tribos, a estruturação de como essas tribos são distribuídas territorialmente e como vão se desenvolvendo no aspecto da sua desenvoltura política e estruturalmente, na sua estrutural sociedade, o momento das antinomías, que é o momento da distribuição de um novo sentido aplicativo para a política inicial da política dentro do contexto israelita, que é o momento considerado das antinomías. O livro de Juízes, ele vai descrever então o primeiro período, depois da sedentarização. E é justamente esse que é caracterizado pela perda da continuidade da liderança do povo depois da morte de Josué, mas esta perda vai ser suprida o quê? Pelo surgimento de juízes, que são homens levantados para liderar, conduzir o povo segundo a ordem e procedência direta de Deus, pois é um período denominado teocrático, o governo de Deus. Outro período novo começa com os livros de Samuel, quando Saul já é constituído rei, e aí iniciamos com a monarquia. A realeza passa para Davi, a quem é dedicada a maior parte dos livros de Samuel. E o primeiro período da monarquia chega ao fim com a morte de Salomão. A divisão do seu reinado, então, é em duas partes, em duas estruturas de reino. Abre a segunda fase da história da monarquia, que é abarcada na existência paralela dos Estados de Israel,
tá? O reino do norte, e dos estados de Judá, o reino do sul. Então, a destruição do reino do norte pelos assírios ocorre e é narrada justamente em 1 Reis 12, a 2 Reis 17, e a última etapa da história do estado de Judá vai terminar justamente com a tomada de Jerusalém, tá? Com a destruição do templo e a deportação de parte da população para o exílio, justamente ali na Babilônia, aonde vão ficar exilados durante 70 anos. Tá? Aqui se interrompe a descrição dos grandes acontecimentos históricos. Os livros de crônicas tratam, então, no aspecto da história cronística, né, mais de uma vez sob pontos de vistas diferenciados, da história desde o início da monarquia até a destruição de Jerusalém. Eles vão terminar relatando que Ciro, rei da Pérsia, proclamou a reconstrução do templo em Jerusalém e permite a volta dos israelitas à sua terra. Com esse assunto, então, inicia o quê? Inicia também o livro de Esdras. Falta um relato sobre o período do exílio babilônico. Também depois vamos ter a abordagem contínua do período seguinte e apenas relatos sobre a reconstrução do templo. Tá? E sobre o período também da atividade temporariamente iniciada ou limitada de Esdras e Neemias, que receberam os seus nomes e desenvolveram essa grande estrutura de reconstrução e restauração. A divisão em períodos aqui fornecida, dentro desse contexto que nós estamos apresentando para vocês, é justamente um resultado histórico, não é? E o resultado de uma pesquisa historiográfica, tá? Pautada em quê? Pautada em vários sentidos, como a primeira grande censura da história de Israel, que vai ser formada na sedentarização, né? No sentido da sedentarização na terra de Canaã, que se costuma a designar-se com o termo que nós consideramos tomada da terra. Tá? Então é difícil reconstruir historicamente o período anterior à tomada da terra, por quê? Porque podemos considerar que as abordagens científicas elas conservam-se geralmente a subdivisão contida no Pentateuco entre o tempo dos patriarcas, o êxodo do Egito, e os acontecimentos do Sinai, tratando-se por vezes separadamente, né, a caminhada que vai ocorrer dentro do sentido aplicativo do deserto. Embora a sequência seja muitas das vezes modificada, em geral, a própria tomada da terra ela é considerada como um processo que se estende por um tempo considerável, de modo que é considerada muitas vezes como um período separado. O tempo entre a tomada da terra e essa formação do Estado é habitualmente considerado um período próprio, embora o termo época dos juízes ele vai ser muitas vezes evitado ou colocado entre aspas e frequentemente vezes descrito como período pré-estatal. Então, esse surgimento da monarquia ou da formação do Estado, ele vai ser sempre considerado como um novo começo, que marca todo o período até o fim do reino de Judá, durante um período de 400 anos. Israel, então, vai encontrar a forma de sua independência política. As lacunas, então, vão surgir depois na historiografia veterotestamentária. Elas não podem ser supridas nem pela pesquisa histórica e também não podem nem ser consideradas como outras partes do Antigo Testamento, principalmente até porque os livros de Jeremias, Ezequiel e Isaías vão proporcionar informações dentro do contexto do período do tempo do exílio babilônico. Vão ser pano de fundo para nos conceber iluminações, ilustrações e posições e elucidações sobre o período do tempo do exílio babilônico. Tá? Então, algo semelhante pode se considerar para também o período da dominação persa depois do exílio, tá? Quando lá o profeta Ageu e Zacarias e também Daniel vão conceder informações sobre esse momento da história. Tá? Então, igualmente, também nós podemos considerar o início da época helenística, que ele é um período que nós temos pouca informação e vamos conceder apenas nas fases tardias do Antigo Testamento, dentro do contexto da história judaica, que vai ser justamente elucidado em certa medida por outras fontes, vamos assim, fontes paralelas,
fontes históricas de sentido paralelo, que vão trazer um sentido insuficiente até para chegarmos à construção razoavelmente segura deste período de início da helenização, principalmente porque é polêmica a questão da definição dos quais textos do Antigo Testamento provém desta época. Tá? Então isso se deve especialmente ao uso do quê? De uma pseudonímia, pela qual os textos muitas vezes foram apresentados sob várias e provenientes épocas anteriores, de maneira que o verdadeiro tempo dessa redação vai sempre permanecer obscuro. Então é justamente importante pensarmos e considerarmos que isso vai valer também para o período dos Macabeus, no início do qual se costuma datar a redação final do livro do profeta Daniel, dentro da estrutura dos corpos escritos do Antigo Testamento. Então essa maneira ou essa forma de elucidar o Antigo Testamento vai permanecer grande parte a nossa única fonte para a história de Israel, e a divisão em períodos oferecida por ele vai confirmar em todos os pontos essenciais. No entanto, eles vão ser detalhes, vão ser sentidos de âmbito cronológico, distribuído em etapas, que vão debater e vão fundamentar e sedimentar os debates dentro do aspecto da questão justamente das terminologias dos períodos pós-exílico, como o termo Israel, que é mantido especialmente dentro do contexto da esfera religiosa, Judá, que é utilizado no sentido político, tá? O adjetivo Reiud, que acompanha o nome Judá, vai significar justamente judaíta, tá? Depois vai ter a terminologia pós-exílica, depois vamos ter a terminologia ou a palavra Eiud, com o sentido de assumir o significado já propriamente de judeu, certo? Agora, o livro de Esther, por exemplo, vai utilizar algumas designações para a palavra Israel, que vai estar ausente no período pós-bíblico, né? Que vai ser justamente com a junção hebraico-aramaico, quando no grego os termos Israel, israelita e judeu encontram-se lado a lado. Tá? Então, dentro desse proposto sentido aplicativo do hebraico-aramaico, essa junção aí vai abrindo uma outra amplitude dentro do processo da terminologia. Em geral, esses sentidos e termos Israel e israelita, eles vão abranger um sentido religioso e um sentido direcionado a judaísmo, direcionado a judaico, direcionado a judeu, né, o povo, a etnia, e dentro do contexto também da época pós-exílica, num âmbito mais sequencial e abrangente. Tá? Agora, o que nós temos que também considerar é Israel antes da tomada da terra, porque aí nós vamos ver até o sentido das diferentes tradições ou traduções ou tradições no sentido que estão inserido o contexto do Pentateuco. Nós vamos ter algumas questões muito importantes para ressaltar. Eu vou até aqui, nesse momento, interromper aqui a visibilidade de vocês, porque eu estou aqui carregando, nesse momento aqui, ó, carregando o meu notebook. Vídeo ao vivo, você faz ao vivo e tudo acontece ao vivo. Então, as diferentes tradições do Pentateuco não têm uma comum. Os antepassados de Israel, de que se fala ainda não estão assentados na terra, né? Ou não estão dentro do seu contexto territorial. E vamos falar também no contexto atual do Pentateuco, essas tradições estão conectadas através de um fio narrativo, tá? Que são comuns aos patriarcas, que já moram na terra, já estão estruturados no seu contexto territorial, geográfico, mas ainda não há, nesse sentido, uma sedentarização, vamos assim, não está sedentarizado na terra, não está com a questão de descendentes, com a questão genealógica, né? Aí os filhos de Jacó precisam deixar a terra em tempos de fome, parte para o Egito, lá sofre opressão, mas consegue sair do Egito, sob a liderança de Moisés. Então aí vai se formando um sentido já direcionador para conduzir a sedentarização. Então depois disso vai vir a questão dos errantes no deserto, tá? A questão da estrutura do tetragrama que vai se revelar no Sinai e vai se programar dentro do contexto dos mandamentos, dos estatutos, a aliança. Tá? Depois as batalhas, os caminhos que vão conduzir até a fronteira oriental da Terra Prometida por Deus a Moisés. E tudo isso vai formando a estrutura de todo um contexto que estamos dentro da história da narrativa, né?
da proposta da escola sacerdotal ou da escola justamente enlouhista, né? Para um olhar mais cuidadoso, fica evidente que neste sentido narrativo nós vamos ter tradições completamente diferentes, com uma diferença mais clara está justamente nas tradições dos patriarcas no Gênesis, as narrativas subsequentes, né? Os patriarcas são descritos o quê? Como nômades pacíficos que se deslocam em pequenos e restritos grupos familiares dentro da terra de Canaã, naquela transitação. Não é? No início do livro do Êxodo, já a situação é totalmente diferente. Por quê? Porque já vão ser os israelitas que vão constituir já um povo, né? E esse povo já vai ter um sentido considerável de tamanho, de abrangência, vão viver já numa situação social, legal, porém ainda precária em consideração ao povo estrangeiro. Vão sofrer opressão por causa disso, exploração por parte de trabalhos forçados, né? Vínculo, aí justamente vai surgir um vínculo narrativo que vai passar pelo fato de que os 12 filhos de Jacó vão tornar-se o grande povo de Israel e a grande estrutura israelita. Então, o que nós possamos conceber e alcançar, que esse relato da estadia no Sinai vai justamente ampliando a construção do santuário no aspecto portátil do tabernáculo, as instituições do culto, o tema central das tradições restantes no livro do Êxodo, nos livros do Êxodo, dos Números, né? Que é o caminho justamente para o deserto, os caminhos dos múltiplos perigos, a estruturação da pesquisa literária, histórica, e até vamos poder considerar a independência mútua original e todo um contexto, um conjunto de reflexões que vão surgir a partir do período do Antigo Israel e do restante do Antigo Testamento, que vai nos fornecer evidências importantes para todo sentido aplicativo da libertação da escravidão do Egito, do Êxodo, das variantes formas de descrição salvífica no sentido do tetragrama, considerado com a relação que tem com a história de Israel, no contexto da história da salvação dentro do contexto judaico. Depois vamos trabalhar a questão também da estruturação no Pentateuco das tradições que retratam justamente aquela retratação geral, global da história de Israel, dentro do contexto das tradições, dentro do contexto das aferições de questões particulares, pautadas em tradições concebidas dentro da estrutura do judaísmo e dentro da estrutura justamente judaica, dessa interpretação e cosmovisão sobre a lei e sobre todo o sentido aplicativo que eles vão formando no âmbito não só de lei, mas no âmbito também religioso. Então é muito importante, é muito considerável nós virmos a observar essa amplitude desse contexto do Antigo Testamento, dessa formação do Antigo Testamento. Outra questão também que nós podemos apontar, justamente, nós verificarmos que essas tradições dos patriarcas, elas vão ter duas conceituações totalmente diferentes, a partir da observação que os patriarcas falam muitas vezes do Deus do meu, ou Deus do teu pai, ou Deus de Abraão. Então, nisso vamos ver a característica de uma religião do Deus dos pais, da questão de uma tradição, o Deus do nosso pai, o Deus do meu pai, uma tradição de âmbito religiosa. E a partir disso, no Antigo Testamento, nós vamos ver figuras dos patriarcas do Gênesis, os antepassados determinados grupos adoradores de tais deuses, como o Deus também cananitas, a partir da comparação material com extra-israelita, que vai se estender no período dos patriarcas, como personagens históricos, cuja memória deles vai ser conservada e transmitida em âmbito de diferentes grupos, e vai se estender por lugares ligados a diferentes figuras dos patriarcas e em pontos justamente estabelecidos depois da conquista da terra, onde eles vão assumir aí santuários cananeus locais, dedicando justamente à estrutura, ao sentido de Deus do Pai. Então isso é muito importante, é muito relevante para se ir formando e se reconstruindo e se fundamentando
essa teoria e esse sentido aplicativo da expressão Deus dos pais, Deus do meu pai, a partir da tradição judaica dentro desse contexto. Tá? Outra questão também que nós podemos aqui pontuar e considerar é algumas questões pertinentes à reconstrução histórica a partir do pós-êxodo, né? A reconstrução da estruturação política do pós-êxodo, tá? Que vão justamente conceder novas perspectivas de governo, já pautado numa tradição de libertação, pautado numa tradição de reestruturação, de reformulação do sentido político, territorial e até do sentido social em que vai se formando todo o contexto do povo israelita dentro da estrutura já constituída a partir do livro de Josué e tendo todo esse desenvolvimento, essa ampliação política já no contexto dos livros de Juízes. Tá? E aí, claro, a partir de 1ª e 2ª Crônicas, a narrativa já no âmbito da monarquia e todo o desenvolvimento e aplicação e aplicabilidade que a monarquia vai empreender para o contexto veterotestamentário. Então era isso que nós tínhamos para hoje. Uma breve introdução para nós compreendermos um pouquinho dos períodos de Israel, tá? Os períodos que Israel vai concebendo a sua estruturação e formação dentro do corpus escritos do Antigo Testamento.